A gente vai falar sobre como a direita vem avançando aí os caminhos, por enquanto, né? Enquanto aqui em Brasília está todo mundo parado pensando em Bolsonaro, analisando Bolsonaro, julgando Bolsonaro, a direita está se movimentando. Vem esse movimento, já já eu vou mostrar isso para vocês, mas agora a gente vai conversar com o presidente do PSDB, Marconi Perillo, que está aqui na ligação com a gente. Olá, muito boa tarde, presidente. Olá, boa tarde, Neila, boa tarde, Andressa. Prazer falar com vocês, com todos os internautas. Vamos lá, vamos falar sobre PSDB. Como eu disse, eleições 2026 estão chegando. A gente viu uma queda do PSDB no sentido de perda de nomes, de perda de número e de nomes, tanto de bancada quanto de nomes importantes que saíram da sigla. Eu queria entender com o senhor qual é o caminho para 2026 que vem sendo pensado para o partido. Aumentar esse número ou pensar em um nome, como por exemplo o nome do Ciro, que vem sendo ventilado para entrar no PSDB? Bom, vocês acompanharam todo o nosso esforço, todas as nossas tratativas, no sentido da busca de uma fusão, nos fortaleceria imediatamente. Também trabalhamos para que houvesse uma nova federação e continuaremos fazendo isso. Mas após a nossa convenção e após frustrada a possibilidade de fusão, nós começamos imediatamente um trabalho para fortalecer o partido em capitais, em estados estratégicos. Eu mesmo viajei nesses últimos 30 dias para cerca de 10 estados, tem outras viagens programadas, e agora nós estamos focando em lugares onde a gente possa garantir nominata de bancada de deputados federais, um número mínimo de senadores para a gente garantir liderança de bancada. A gente ficou sem a liderança durante um tempo, então a gente vai trabalhar nesse sentido, e alguns candidatos ao governo. E vamos avaliar o quadro presidencial para verificarmos se há possibilidade de candidatura presidencial. Mas nós vamos focar em dobrar a bancada, pelo menos, se possível um pouquinho mais, isso de forma estratégica, planejada, pragmática. Vamos trabalhar para a gente ter bancada de senadores, e não é difícil, e um número aí de 4, 5 candidatos a governos estaduais, de governos também estratégicos. Isso tudo está sendo trabalhado por mim e pelos membros da Executiva Nacional, e eu acho que é perfeitamente possível sairmos da eleição de 26 com mais corpo, com mais densidade do que a gente chegou nas eleições de 22. Nós chegamos ao fundo do poço em 22, perdemos muita gente, continuamos perdendo, mas agora eu percebo uma reação. A possível vinda do Ciro Gomes nos fortalece bastante. Tem em outros lugares deputados federais também que estão vindo. Então, a estratégia é essa. É importante que um partido como o PSDB, com a história nossa, com o legado nosso, não desapareça. Afinal de contas, todos sabem o quanto o PSDB fez pelo Brasil nessas últimas décadas. E o partido que governou 18 estados, governou quase todas as capitais, várias cidades do Brasil, precisa continuar com o seu trabalho, com o seu legado, com a sua opinião, com os seus conceitos e programa. Mas como está, em que pé que está essa negociação com o Ciro? Olha, eu sou, apesar de ser presidente, eu sou muito disciplinado. Eu tenho muito respeito pelo senador Tasso, que é dos primeiros quadros do PSDB, grande governador, grande senador, uma pessoa respeitada no Brasil todo, que é do Ceará, é amigo do Ciro, e ele está encarregado de fazer as tratativas com o Ciro. Eu conversei com o Tasso na semana passada e ele me disse que as coisas estão indo bem. Imagino que a partir da semana que vem a gente possa avançar nessa direção. Não há qualquer tipo de forçação de barra, de pressa, essas coisas acontecem no tempo certo, mas acho que já está muito bem adiantada essa possibilidade. Presidente, obrigada pela sua presença. A gente sabe que o senhor está aí numa situação pessoal. Eu estou no velório aqui em Rio Verde. Pois é, eu lhe agradeço a gentileza de ter mantido aqui seu compromisso conosco e prometemos que a gente vai ser bastante breve em respeito aí ao luto do senhor. A gente entrevistou algumas lideranças do PDT aqui essa semana que estão muito confiantes de que o Ciro não vai mudar de partido.
A gente está insistindo nessa questão do Ciro, claro, porque o Ciro foi candidato à presidência da República nas últimas eleições, é um nome forte aí nesse contexto. A eventual vinda do Ciro para o PSDB tem uma contrapartida de garantir a ele a legenda para a presidência da República, ou ele vai cumprir a promessa dele de que ele não vai mais disputar nenhum cargo para a presidência da República? Bom, nós tivemos uma conversa com o ex-governador Ciro Gomes há cerca de um mês atrás, menos de um mês, na casa do nosso líder da bancada em Brasília, o Adolfo. Ele e o Aécio Neves, é o presidente do ITV. O Ciro veio com o Tasso do Ceará. Tivemos uma conversa muito boa. O Ciro chegou a me revelar que ele estava muito desanimado da política, com a política, e que voltou a se animar depois que começou essas tratativas com o Tasso conosco. Me disse que voltaria, caso voltasse para o partido, chegaria como soldado. Ele não falou muito, conversamos um pouco sobre a amenidade, sobre o Brasil, sobre a situação que o Brasil está vivendo hoje, essa situação meio trágica, meio tragicômica. E ele e o Tasso voltaram para o Ceará com a incumbência de conversarem com algumas outras pessoas, alguns outros líderes importantes, para depois a gente voltar a ter uma outra conversa. Foi uma conversa muito tranquila, nós não vamos disputar com ninguém, não se trata de disputar com o PDT o passe do Ciro, essas coisas em política, quando acontecem de forma muito natural. Todos nós sabemos que Ciro e Tasso começaram juntos lá no Ceará. Ciro foi sucessor do Tasso como governador do Ceará. Depois eles estiveram juntos por muito tempo, tiveram algum estremecimento, depois voltaram a ter uma relação ótima. A última vez que eu fui ao Ceará, ao escritório do senador Tasso, ele pediu ao Ciro que fosse lá conversar comigo. Isso deve ter uns 10 meses. E tivemos uma ótima conversa. Naquela época a gente nem estava falando em possibilidade de filiação. Havia a possibilidade de uma federação com o PDT. Mas nessa conversa agora foi uma conversa muito amena. E eu acho que se acontecer, Andressa, essa filiação do Ciro, ela se dará, num primeiro momento, muito mais em função do Ceará, das relações que o Ciro tem com o Tasso. E nós já dissemos que vamos acolher com toda alegria, com toda a festa possível a vinda dele. No passado já tivemos escaramuças, ele criticou o PSDB, certamente que houve também reação da nossa parte, mas os tempos são outros, né? E a vida é assim. Ele tem muitos méritos, todos nós sabemos, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem conceitos muito claros em relação ao Brasil, e se acontecer a filiação do Ciro, será algo muito natural. Não será objeto de disputa. Ele é um homem maduro, né? Uma pessoa que tem uma enorme experiência, lutou algumas vezes a presidência da República. Se isso acontecer, vai acontecer de forma muito natural. E para te dar aqui uma pista, eu diria que é muito mais possível que ele se filie do que não. A gente está acompanhando aqui porque é um player aí também, né, das eleições. Senador, o senhor acha que... Não, e animou muita gente no PSDB, Andressa. A possibilidade da vinda do Ciro animou muita gente Brasil afora, é incrível. E agitou o mercado eleitoral aí, que está cheio de candidato. O senhor entende que o PSDB ainda pode ter o tamanho que ele teve no passado? Para quem está assistindo a gente, é muito novinho. Antigamente, o país vivia dois polos, né? Um lado do PSDB e do lado do PT, naquela época em que a política ainda conversava, né, senador? Embora adversários, ainda era possível sentar na mesa e comer de garfo e faca sem ter risco nenhum ali, se apagassem a luz. É possível que o PSDB ainda tenha o tamanho que já teve, ou o partido vai ser um partido pequeno, médio, e já está contente com isso? Olha, vai depender muito das nossas escolhas, da nossa estratégia, do nosso foco. Não dá para pensar em querer ser grande da noite para o dia. Isso tudo vai depender de muito planejamento, de muita estratégia. E não será nessa eleição que nós vamos voltar a ter pelo menos um médio tamanho como já tivemos. Agora a gente tem foco claro, que é dobrar o tamanho da bancada pelo menos, com os pés no chão, para a gente voltar a ter protagonismo. Bom, os tempos anteriores eram outros.
Eram tempos de muita euforia, o Plano Real, que mudou para sempre o Brasil, as práticas no Brasil, a economia, com desdobramentos em todas as áreas. Aquilo foi o apogeu do Brasil. Eu não me lembro, Andressa e Neila, de um momento, assim, nessas últimas 5 décadas, em que o Brasil tenha vivido um período tão próspero, não só do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista de reformas. Eu era deputado federal em 95, e nós fizemos reformas profundas nas telecomunicações, na energia, na área de petróleo, na área da saúde, com genéricos, na área bancária, enfim, foram tempos de muita coragem política, onde o PSDB implementou políticas sociais muito relevantes e, ao mesmo tempo, também teve a coragem de implementar a sua política liberal, também com muito descortínio. Então, eram outros tempos. Naquele período, a gente sempre governava 5, 6, chegamos a governar 8 estados no Brasil. Isso tudo contribuía para que a gente tivesse bancadas fortes. Aqui em Goiás, por exemplo, nós chegamos a ter 6 deputados federais eleitos pelo PSDB. Eram outros tempos. Nós cometemos erros ao longo do tempo, né? E, por outro lado, a polarização que havia entre nós e o PT nos ajudava também a mantermos um número expressivo de deputados. À medida que a gente perde essa polarização para o PL, certamente que a gente também perdeu a condição de eleger bancada mais forte. Agora, um outro ponto que nos fez também perder espaço foi o fato de que o PSDB sempre foi coerente em relação aos governos lulopetistas. Nós não participamos de nenhum governo do Lula nem da Dilma, sempre fomos oposição, e também não participamos do governo Jair Bolsonaro, pela razão de que nós não participamos da eleição. Então, o fato de nós não termos sido incoerentes, oportunistas, como outros fazem, né? Querem ministérios, querem espaço, querem verbas, querem, enfim, cargos para poderem fazer suas políticas. Nós não fizemos nada disso. O PL, por exemplo, foi vice do Lula durante 2 mandatos com o Zé de Alencar. O Valdemar Costa Neto participava efetivamente do apoio ao governo Lula no começo. Nós somos o único partido brasileiro que não participou de nenhum desses governos. Tanto da extrema-direita quanto da esquerda, nós não participamos. Pagamos um preço, porque quem tem ministério tem mais verbas, quem tem ministério tem mais chance de fazer, de viabilizar condições materiais. Nós sempre passamos ao largo disso. Eu fui deputado, fui senador. Quando eu era deputado, apoiava firmemente as políticas públicas do FHC, o programa de governo do FHC. Quando eu fui senador, eu era linha dura contra o governo petista. Nós, inclusive, derrubamos. A nossa bancada do PSDB, que tinha 13 senadores, derrubou a CPMF naquela época. Então, esse conjunto de fatores, culminando com a não candidatura presidencial em 22, nos fez chegar ao menor tamanho desde a sua existência, com 37 anos. Agora, nós estamos vivendo um outro momento, não só pela minha ação, mas de todo o conjunto nosso, passo a passo, retomarmos o nosso protagonismo. Nós temos massa crítica para isso, temos conceitos, temos um programa, temos história e temos realismo em relação ao nosso país. A gente vê com muita tristeza o que está acontecendo. E eu acho que é possível puxar esse debate no médio prazo para um rumo que realmente considere o Brasil e não questões pessoais meramente. Senador, uma última pergunta aqui da minha parte. O senhor está me ouvindo? Porque está um pouco falhando aqui. Você me ouviu? Ouvi. Ouvi. No final deu uma falhadinha, agora voltou. Agora voltou. Mas Andressa, deu para ouvir sim sua conclusão. É minha última pergunta aqui para a gente poder liberar o senhor, que gentilmente manteve o seu compromisso aqui com a gente. Existe espaço, há uma preocupação, na verdade, do PSDB com esse crescimento da extrema-direita no país, e como é que o senhor enxerga o governo do presidente Lula, que eu vou colocar num espectro da extrema-esquerda, porque o próprio presidente Lula tem puxado, né, o discurso nesse sentido de que ele é socialista, tem colocado extremistas do PT dentro do Palácio do Planalto. Como é que o senhor vê tanto essa gestão do presidente Lula? O senhor acompanhou, né, o Lula 1, o Lula 2, mudou alguma coisa, está melhor, está pior, e ao mesmo tempo a extrema-direita ganhando espaço, como a gente tem acompanhado?
Naquele tempo nosso, não havia essa denominação de direita, extrema-direita. As pessoas, às vezes, nem gostavam de falar que eram de direita. A gente falava que era de centro, né? Mas havia já as pessoas de direita, de extrema-direita, de centro-esquerda. Nos nossos governos, os governos do FHC, isso tudo estava muito presente. E durante toda a polarização que houve, sempre havia esse movimento. Ele não era tão explícito, mas havia. Nós éramos apoiados, no campo nosso, do PSDB, com os nossos candidatos, pela direita, pela extrema-direita, por todo mundo que rejeitava o lulopetismo. Essa é a verdade. Essa é uma constatação. Só que naquele tempo, a direita era bem mais fraca. Em 14, por exemplo, nós tínhamos a Marina, que é uma política de esquerda, tínhamos o Aécio, que sempre foi de centro-esquerda, centro-direita, sempre esteve no espectro centro-centro, e tínhamos o PT, a Dilma. Então, assim, o Brasil estava num momento em que a esquerda tinha muito mais força. De um tempo para cá, não. Mas durante todo esse tempo, desde a redemocratização, a eleição do Collor é um testemunho disso. Então, esse movimento sempre existiu. Hoje se discute mais, são vários pré-candidatos aí, eu não sei se vão estar unidos ou não, para enfrentar o lulopetismo, porque todos consideram o lulopetismo forte, o Lula principalmente forte. Nós do PSDB sempre fomos oposição ao Lula, por uma questão de coerência político-partidária, ideológica, e nunca fizemos política pessoal, no campo pessoal, abaixo da linha da cintura. Pelo contrário, nós sempre tivemos discordâncias programáticas. Qual é a primeira discordância que eu, particularmente, tenho em relação aos governos ao governo atual? Em relação à questão fiscal. Nós estamos alertando em relação a essa questão há muito tempo. Não era para ter chegado a esse nível se o governo tivesse realmente adotado um ajuste forte. Muitas vezes as lideranças do PT dizem que ajuste prejudica o povo. Não é verdade. Ajuste beneficia o povo. Quanto menos gastança a gente tiver, gastança desnecessária, melhor para a economia, melhor para as contas públicas. Então, primeira discordância nossa é essa. Segundo, política externa muito equivocada. Não se podia ter chegado a esse ponto que se chegou com os Estados Unidos. Acho errático essa coisa do alinhamento do Lula com alguns países ditatoriais, com países que estão fazendo guerra. Então, a gente tem uma série de restrições que continuam, não são de agora. Nada do pessoal, repito, mas nós temos críticas bastante fortes em relação a isso. E, por último, você fez uma pergunta se o Lula mudou de lá para cá. Naquele tempo, Andressa e Leila, não havia mídias sociais, redes sociais, não havia essa velocidade na comunicação de massa que existe hoje. Era mais analógico, depois veio celular, a coisa de WhatsApp chegou depois de 2010. Eu fui governador num mundo mais analógico, menos tecnológico, e fui governador depois. A mudança é completamente radical. E, por outro lado, o Lula também foi envelhecendo. Não que ele não tenha condições físicas de governar, mas ele foi envelhecendo. E acho que isso também acaba tirando um pouco também da gente. Mas há uma diferença muito grande entre aquele período onde o Lula, com a sua equipe econômica, dava sequência a fundamentos macroeconômicos do PSDB, e agora, onde o governo Lula mais se parece com os governos da Dilma do que os primeiros 2 governos dele. Presidente, só para encerrar, bem rapidinho, o senhor falou que o Ciro vai entrar, se for entrar, vai ser um... Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Ainda Vocês não está me ouvindo? Sim. O senhor não me ouve? Me ouve, presidente? Me ouve? Nós perdemos o contato, então, produção, com o presidente do PSDB. Bom, de qualquer forma, né, agradecemos aqui então a participação, a presença, gentil presença de ter mantido o compromisso, como a Andresa disse, do presidente do PSDB, Marconi Perillo. Eu ia perguntar a ele, Andresa, ele disse que o Ciro vai entrar no PSDB, se entrar, como um soldado. Eu ia perguntar se seria um cabo ou um capitão? Se esse capitão aí teria chances de concorrer à presidência da República. Pois é, a gente tem acompanhado aqui, né, Neila, essa disputa pelo Ciro Gomes, quem vai levar, né? Se ele continua no PDT, que está atuando ali, trabalhando fortemente, noite e dia, com apelos públicos para o Ciro não sair do partido,
Mas o PSDB está ali, já abriu a porta da casa, já ofereceu cafezinho, né, deixou ele sentar à vontade. E o Ciro Gomes, o presidente do PSDB, deu uma informação importante, né, disse que voltou a se animar com a política. O Ciro tinha dito na última eleição que ele não se candidataria mais à presidência da República, porque já estava desanimado com a política no país. Então, se voltou a se animar, pode ser que a gente tenha aí, né, o Ciro Gomes de volta entre, né, os candidatos aí às eleições presidenciais. É bom que as pesquisas que estão colocando o Bolsonaro, Neila, que está inelegível, que é algo incompreensível, pesquisa testar o nome de alguém que está inelegível, coloque aí o Ciro Gomes para a gente dar uma olhada se ele ainda tem um recall aí das últimas eleições que ele participou, e certamente esse movimento dele, né, o senador disse que está animando já o partido, deve ser muito com base nas pesquisas e, né, nesse eleitorado do Ciro que ele vai carregar para o partido que ele for. Vamos chamar o Sabino, Mário